Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Oi para você ligado aqui nos 94.9 da Interativa, eu sou Matheus Ribeiro e esse é o nosso Se Liga deste sabadão, dia 30 de abril. Meu amigo, um quarto do ano já foi embora, né? Passou rápido esses 4 primeiros meses de 2000. Não, um quarto não, um terço, né, gente? Um terço. Tô ruim de matemática. Por isso que eu sou jornalista, né? E a gente usa calculadora. Mas vamos lá. Hoje o nosso Se Liga fala sobre os assuntos que movimentaram a política e o universo das redes sociais essa semana. Twitter sendo vendido ao bilionário Elon Musk por 44 bilhões de dólares, meu amigo. Você consegue dimensionar o tamanho dessa fortuna? 44 bilhões de dólares? Aqui no Brasil, as repercussões do indulto, da graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro a Daniel Silveira. Assunto que está relacionado com a discussão que nós teremos ali a respeito do Twitter, por conta de liberdade de expressão nas redes sociais ou liberdade para disseminar desinformação e ataques, hein? E aqui em Goiânia, mais uma situação que evidencia a necessidade de melhorarmos o nível dos nossos debates políticos. O canal do YouTube da Câmara Municipal de Goiânia foi suspenso da plataforma YouTube. E eu não estou sozinho nesse debate, não. Vamos chamar a nossa bancada virtual. Estão comigo hoje a jornalista Aline Willick e também o cientista político Marcos Marinho. Marcos, você é cavalheiro, vou começar desejando bom dia para a Aline. Seja muito bem-vinda ao nosso Se Liga, Aline. Obrigada, Matheus, é um prazer. Marcos Marinho, meu amigo de muitos anos, já fui aluno do professor Marcos e hoje tenho a honra de recebê-lo aqui no programa novamente. Seja bem-vindo. Obrigado, Matheus. Bom dia, Aline, bom dia a toda a audiência. Satisfação, mais uma vez, poder compartilhar contigo esse momento. Vamos juntos. Aline, você trabalhou, né, diretamente aí como moderadora do Twitter, tem um conhecimento profundo a respeito das regras dessa plataforma que cada vez mais é ambicionada por políticos, por grupos de articulação política como uma ferramenta, como um mecanismo de campanha. Aqui no Brasil não é diferente, nós vimos aí em 2018 já uma forte utilização do Twitter para disseminação de ideias de campanha, para ataques a adversários. Nas eleições mundo afora, o Twitter exerce uma importância, esse microblog que serve aí para essa disseminação de informações de várias espécies, mas é também uma força social e uma força política. Com essa venda da plataforma por esse valor astronômico para o bilionário Elon Musk, que tem inclusive essas pretensões espaciais, né? O que a gente pode esperar de alteração nesse primeiro momento da plataforma? A gente já consegue mapear isso, Aline? E como? Se a gente for parar para pensar um pouquinho nas redes sociais de um modo geral, o Twitter é o que se aproxima ao máximo do que a gente teria antigamente do telejornal. As pessoas não têm muito hábito de ficar entrando nos websites dos jornais para buscar tantas notícias. Elas acompanham essa questão dos acontecimentos, às vezes pela televisão, às vezes pelo rádio, mas muito pelo Twitter, pensando em internet. Então, a gente herdou para essa rede social um pouco daquele sentimento de imparcialidade que o jornalismo traz. Então, esse é o grande risco. Se você transforma o Twitter em terra de ninguém, onde não há moderação, onde qualquer um pode dizer o que quiser, e aí muita gente pode dizer, não, imagina, as leis estão aí para isso. Sim, existem leis sobre crimes na internet, só que até provar que focinho de porco não é tomada, até provar que aquela frase que foi no ar, ela é uma fake news, até concluir um processo judicial, uma pessoa de extrema direita já entrou no poder, um fake news de uma mamadeira de piroca já se tornou meio que uma verdade. Então, é preciso muito ter este cuidado de quem está buscando que poder e por que se está pagando tanto por uma plataforma. Uma coisa que eu queria salientar para ajudar a esquentar o debate,
eu passei para o pessoal da produção, acredito que eles possam colocar no vídeo, se eu estiver enganada, me perdoem. É um tweet do Elon Musk respondendo a uma pessoa em 2020 sobre esse tweet exatamente. Ele fala, você sabe bem o que não é o melhor para o interesse do povo? O governo norte-americano organizando um golpe contra Evo Morales na Bolívia, e você, assim, pode obter o lítio que você quiser lá. E ele fala, nós vamos fazer um golpe contra quem a gente quiser, lide com isso. Lembrando que a Bolívia é um dos maiores produtores de lítio do mundo, e lítio é um dos elementos principais para baterias, que a Tesla utiliza abertamente e em larga escala, e boa parte dos dispositivos móveis, celulares, computadores, precisam do lítio para fazer a bateria. Ou seja, numa situação sobre organizar um golpe contra a Bolívia, que é um produtor de lítio, para você obter os seus ganhos financeiros com isso, e ele responder sem a menor vergonha, nós fazemos golpe contra quem a gente quiser, fica aí bem claro qual é a intenção de um camarada gastar tudo isso de dinheiro numa plataforma como o Twitter. Ele também publicou há 2 dias atrás um outro tweet dizendo que para ser acreditado ele precisa irritar efetivamente a extrema-direita e a extrema-esquerda para o Twitter se tornar uma coisa acreditável. A gente sabe muito bem quais são as ferramentas utilizadas pela extrema-direita no mundo e quais são as bandeiras levantadas pela extrema-direita do mundo, que geralmente são beneficiar homens brancos, extremamente ricos, detentores do capitalismo, que coincidentemente match bastante com o Elon Musk. E enquanto a esquerda, que o pessoal chama de extrema-esquerda, que a extrema-esquerda nem está tão ativa no mundo assim, o que a esquerda busca, né, porque hoje em dia se você é um pouquinho progressista, você já virou comunista, o que a esquerda busca é direitos das pessoas, igualdade, proteção das minorias. Então, assim, ou a esquerda entra nesse jogo sujo de bots e de fake news, né, para poder ter aí uma balança equilibrada, ou esse irritar igualmente direita e esquerda é conversa para boi dormir. Professor Marcos Marinho, e aí depois dessa transação milionária aqui no Brasil, a gente observou algumas reações, como por exemplo um boom de perfis de direita no Twitter. O presidente Jair Bolsonaro ganhou mais de 100 mil seguidores desde a segunda-feira, dia 25 de abril, e o número supera muito a média diária aí de novos seguidores que Bolsonaro ganhava, que era cerca de 5 mil por dia. Esses dados são da Social Blade, que monitora aí redes sociais. A gente pode perceber e a gente pode fazer uma relação direta do impacto dessa aquisição do Twitter com as eleições aqui no Brasil, professor? Olha, Matheus, o Twitter ele é um espaço de modulação de opinião, porque ali você encontra, né, os principais veículos, os principais influenciadores de opinião nesse meio do mercado financeiro, da política, da economia. Então, de fato, é um ambiente onde o debate é acalorado e com pessoas que têm reverberação social, que têm conhecimento de causa, e muita gente que está lá para assistir, né, para aprender um pouco, para ouvir um pouco, para buscar informação. Então, o Twitter ele é, sim, apesar de não ser uma mídia de massa, né, uma rede social massiva, ele ocupa esse espaço, ele tem poder de pautar, inclusive, a mídia offline, né, e a pautar, inclusive, as mídias tradicionais. Então, quando a gente percebe essa disputa, né, com o Elon Musk tentando comprar e às vezes não dá, ele vai lá e insiste, paga 44 bilhões, que é um dinheiro que acho que nem o ser humano deveria nem ter sozinho, né, o cara tem trilhões, vamos dizer isso, a gente percebe que o pano de fundo não é a liberdade de expressão. Fato, não é garantir liberdade de expressão para ninguém. Inclusive, eu vou lançar um capítulo de livro agora no próximo mês analisando isso, esse lado obscuro das redes sociais. Porque é um processo que você pode manipular, ou melhor, modular a opinião das pessoas só direcionando conteúdo, cerceando conteúdo, limitando reverberações. E o dono da plataforma pode fazer isso. Como o Elon Musk é um cara claramente de direita, os perfis apoiadores do presidente, que é um camarada de extrema direita, estão imaginando que, bom, agora ele vai liberar tudo, que é o que vem inicialmente no discurso dele, né, da liberdade de expressão para a rede, e nós vamos poder continuar disseminando aí as nossas fake news, as nossas versões
ilusórias da realidade. Agora, a grande questão é, se de fato ele for fazer o que ele se propõe a fazer, perdão, que é depurar a rede, boa parte dos apoiadores do presidente vão perder a maior parte de suas contas. Você pontuou agora esse crescimento aí da audiência, Matheus. Só que já há uma pesquisa comprovando que o maior percentual das novas contas são bots. E um dia, você tem ali 30 mil novas contas sendo criadas para apoiar aquelas pessoas que estão na base do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro. Ou seja, não é um crescimento orgânico. Você não tem novas pessoas entrando na rede. Você tem aquelas pessoas que já têm algum nível de poder e estrutura para tentar direcionar a pauta, né, gerando engajamento, ainda que artificial, como é agora, para que dê um pouco de credibilidade às histórias inventadas pela extrema-direita alucinada. Então, já tem aí, o Bote Sentinel já comprovou isso, já. 60% das contas que foram criadas são fakes. Aí eu trago esse questionamento a vocês. À medida em que a gente tem esse crescimento artificial e essa possibilidade, inclusive, de manipulação, né, por meio desses robôs, por meio dessa reverberação artificial, a gente consegue visualizar efeitos práticos junto à população que muitas vezes não está nem no Twitter. Essa manipulação, vocês acreditam, pode chegar até as urnas aqui no Brasil, de acordo com a realidade que nós temos, ou é um mecanismo de comunicação e de campanha que vai ficar fechado ali dentro daquela bolha e atender e manipular aquelas pessoas que já estão dentro desse círculo? Vocês acham que essas ferramentas nocivas, essas ferramentas ilegais, elas vão repercutir junto à população de um modo geral? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Olha, Matheus, eu entendo que sim, porque o processo de comunicação ele é muito horizontalizado. Lá no Twitter, o assunto que é trabalhado no Twitter vai chegar até ele, porque vai ser utilizado num recorte que alguém vai pegar e vai jogar no grupo do WhatsApp. Alguém vai ter lido aquilo num comentário do Twitter e depois no boteco ou na igreja vai reverberar isso junto com os amigos. Então, o processo comunicacional dentro de uma sociedade, ele é muito fluido. Ele não fica cerceado à ferramenta, porque as pessoas estão nas ferramentas e estão em outras várias plataformas também. E aí você vai pegando as suas referências, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e naturalmente você vai passando isso para frente. Seja no grupo social que você pertence, na sua família. Então você vai estar ali o tempo todo sendo direcionado para interpretar a realidade a partir desses fragmentos que você vai recolhendo, seja onde for. E você estiver lá na ferramenta, você já pega da fonte direto. Se você conhece alguém que lá esteve, essa pessoa vai levar até você. Então, o perigo dessa cooptação, vamos dizer assim, de qualquer plataforma de comunicação é esse, porque ela se torna um elemento validador de qualquer tipo de teoria. E ao ser validada a teoria na cabeça de quem acredita naquilo, aquilo vai ser reverberado em outras plataformas e vai chegar até o cidadão mais humilde que não tem nem condição de entender de onde é que veio aquela loucura toda. É aquele velho ditado, uma mentira dita várias vezes acaba virando verdade. Exatamente. E aí a gente tem um paralelo, né? Porque agora observando esses monopólios das redes sociais, né? E aí de outro lado você tem a Meta, com Mark Zuckerberg concentrando aí, né, o poder de comunicação de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. A gente pode traçar um paralelo agora a partir dessa aquisição do Twitter pelo Elon Musk. A Meta teve uma reunião essa semana com o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre um novo recurso do WhatsApp, o recurso de comunidades, que a empresa anunciou que só irá lançar no Brasil após as eleições de 2022. Basicamente, esse recurso representa ali um grupo de milhares de pessoas que podem criar grupos menores, que podem ter tarefas, que podem viver em uma comunidade um pouco maior do que os grupos tradicionais. E a gente sabe a força que essas redes representam politicamente, principalmente porque não estão expostas, né? Uma comunicação que não está aberta. Ela fala somente para aquelas pessoas que estão ali dentro daquele círculo. E aí, nessa reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e a Meta, a empresa explicou que não foi por conta de um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral para combater as fake news, mas sim por conta de estratégias globais aí da empresa. Mas a gente viu um Jair Bolsonaro irritado
com esse recurso e com a impossibilidade de usá-lo nas eleições. A gente pode considerar que o grande palco da batalha das eleições 2022 está mesmo no ambiente virtual? O que é que vocês acham sobre isso, hein? Aline, queria começar por você. Sim, engraçado que o presidente ele pediu uma reunião para entender por que não iria lançar essa nova ferramenta do WhatsApp e, na verdade, ele queria pressionar para ver se ele conseguia convencer a Meta a lançar e dizer assim, não, vamos lá, vai ser importante, vai ser interessante. Eu não tenho a menor dúvida de que mudou-se muito a característica das duas últimas eleições para cá, e principalmente da última eleição para cá. A última eleição eu falo 2018, e aí depois a eleição norte-americana. As estratégias de comunicação são completamente diferentes do que eram antigamente. Antigamente, o tempo de televisão era assim determinante para ver se o candidato chegava forte ou não. E hoje em dia isso é meio que relativo, porque a coisa está muito ligada na questão do WhatsApp, a questão das redes sociais. As pessoas mantêm-se com uma questão de campanha meio que indireta ininterruptamente para poder estar aparecendo, estar em voga dentro das redes sociais, estar ativo dentro das redes sociais. Eu não tenho a menor dúvida de que sim, a internet vai ser o grande palco de debates e o grande palco de disseminação de informação, o que é bom para quem realmente quer fazer um trabalho sério de campanha, de política, de debate, de ouvir a população, mas o que é muito ruim, como se a gente for, por exemplo, pegar as questões da campanha da última eleição presidencial. Eu não me lembro de ter muita disseminação, apesar de ter tido uma massiva disseminação de informações a respeito da campanha do presidente eleito, eu não me lembro de ter recebido, por exemplo, muitas informações a respeito de plano de governo. A não ser aquelas coisas básicas de tipo cidadão de bem, família e Deus, e acabar com LGBT, e com mulher, e com negro, blá blá blá, aquela coisa horrorosa. Exceto isso, a gente não via efetivas coisas de campanha, de plano de governo para melhorar a vida da população. Então, é uma faca de dois legumes. Quem quiser realmente fazer política, fazer campanha, discutir com o povo, boas medidas, tem aí o acesso fácil a muita gente. Mas, ao mesmo tempo, quem quiser fazer o jogo sujo também vai ter acesso a muita gente para poder disseminar o que quiser. E aí, professor, a gente percebe que o grupo bolsonarista sai muito na frente nesse quesito, né? É uma leitura correta? Então, a gente tem que entender que a estrutura bolsonarista, ela se apropriou já de 2018, até antes de 2018, de um sistema muito forte, muito poderoso de comunicação, que eram as células das igrejas evangélicas. Então, eles se apropriaram daqueles grupos de WhatsApp que já existiam, que eram utilizados e muito pelos evangélicos, em grande maioria, mas também por outros grupos sociais, como os caminhoneiros, e uma série de outras franjas sociais que se organizavam de modo assim a interagir por essas microbolhas, né, dentro dos grupos de WhatsApp. A ideia inicial, e o Bolsonaro ficou muito putinho, é de não poder condensar isso tudo numa estratégia mais contundente, porque ao momento que ele pudesse juntar todos os grupos dentro de um mega grupo, ele com certeza criaria uma caixa de ressonância muito mais poderosa para disseminar qualquer tipo de conteúdo. E como a gente está acostumado, a gente viu muito em 2018, é um grupo que se pauta muito de fake news, em disseminar mentiras, como até a Aline lembrou aí, da madeira de piroca. Então, de fato, seria um risco para o próprio processo eleitoral. Né? Vamos lembrar que em 2018 já teve aquele esquema lá da investigação sobre os disparos ilegais de WhatsApp. Pensa agora você botando todo mundo num grupo gigantesco e podendo fazer isso livremente debaixo do pano, né, no submundo da comunicação. Então é bastante complicado e seria uma ferramenta muito poderosa para essa base bolsonarista que se atrela à disseminação de mentiras, trabalhar para influenciar a mente das pessoas. Em relação ao palco, Matheus, eu tenho uma visão um pouco contrastante, porque para mim o palco da eleição sempre é a rua. É a rua que dá o tom, é a rua que dá, de fato, a legitimação para quem tem mais força e quem tem menos força. E por que eu julgo isso? Porque a internet ela tem uma potência gigantesca de ramificação, de capilaridade. Mas as pessoas não estão todas nos mesmos lugares.
Então não está todo mundo o tempo todo recebendo as mesmas informações. E isso vai tornando um ambiente muito difuso, que é necessário criar um espaço de legitimação para aquilo que você ouve num canal ou em outro canal, no WhatsApp, no Twitter. Então você tem, obviamente, a internet como um elemento muito importante para disseminação de informação, de conteúdo, de mensagem, mas o palco eleitoral, ele para mim, continua sendo a rua, que é para onde as pessoas vão convergir para legitimar aquilo lá. Olha, eu vi na internet, né, como o pessoal diz, né, e aí pode ser no grupo do WhatsApp, no Facebook, para a população em geral, tudo é internet. Aí eu vi na internet que o fulano vai ganhar, mas eu não estou vendo isso na rua. Então gera dissonância cognitiva. Então a rua ainda é muito importante. Para mim, o palco das eleições sempre serão as ruas. Agora, que os canais digitais, quanto mais alargados, quanto mais capilarizados forem, mais conteúdo e mais gente vai ser acessada e influenciada por ele, é fato, né? É fato. A partir do momento que a gente fragmentou as audiências que tinham, né, as grandes emissoras de televisão e botou cada um colado na sua própria tela, você unificar um único discurso capaz de impactar a maioria da população é muito difícil. Para mim é praticamente impossível. Então, por mais que esteja todo mundo na web hoje, está cada um na sua tela. E aí você vai ter sempre que contar com essa somatória de inputs, de contatos, de pequenos fragmentos que, ao olhar para a rua e enxergar aquilo posto, aí a pessoa fala, realmente o fulano vai ganhar, porque eu vi na rua e a rua está lotada. Eu contei os adesivos, né? O pessoal fala muito no interior. Tem mais adesivo do fulano do que do ciclano, então ele vai ganhar a eleição. O povo precisa legitimar ainda essa informação da internet, porque tem desconfiança, a gente sabe que tem desconfiança. E é preciso ter mesmo, né? Porque a gente sabe que não dá para ter essa confiança irrestrita, né? Por mais que a gente perceba aí alguns grupos que são os fã-clubes, né? Os fã-clubes acreditam em qualquer coisa, acreditam na conveniência. É preciso a gente divulgar essa mensagem do discernimento e da responsabilidade com as informações que a gente lê, acredita e compartilha. Meus amigos, eu faço um intervalo rapidinho aqui no Se Liga. Daqui a pouco a gente está de volta pelos 94.9 da Interativa e também com transmissão simultânea pelo canal do YouTube, youtube.com/MatheusRibeiroTV. Peço que você se inscreva se gostar do nosso conteúdo. Estamos também pela InTV no aplicativo do seu celular. Você pode baixar tanto para Android quanto para iOS e também na página do Facebook da facebook.com/Interativa Goiânia. É a Rádio Visu do Goiás. Você não pode perder o próximo bloco do Se Liga hoje com Marcos Marinho e Aline Willick discutindo a venda do Twitter para Elon Musk e outras implicações das redes sociais nesse ano eleitoral de 2022. Já já a gente está de volta, eu faço questão da sua companhia. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da IN. Estamos também com transmissão simultânea pelo meu canal do YouTube, youtube.com/MatheusRibeiroTV e pela InTV, além da página do Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia. No programa de hoje, a gente discute aí a repercussão da venda do Twitter para o bilionário Elon Musk, empresário e dono de negócios espaciais, ele que quer povoar outros planetas, já deu declarações públicas. Esse homem ambicioso que tirou 44 bilhões de dólares da cartola, dinheiro suficiente para acabar com a fome no mundo, e comprou o Twitter. Isso, claro, trouxe reverberações no mundo político, afinal de contas, a plataforma é bastante utilizada como ferramenta de campanha. E Brasil 2022, ano eleitoral, momento de irmos às urnas. Quais são as implicações que isso traz aqui para nós? Mas vamos trazer o assunto aqui para a nossa cidade, para a nossa capital. Vou chamar novamente o professor Marcos e a Aline, porque aqui em Goiânia nós tivemos uma situação que nos fez passar uma vergonha a nível nacional. O canal da Câmara Municipal de Goiânia foi suspenso do YouTube justamente por conta da disseminação de fake news. A gente sabe que esse é um problema das nossas redes sociais, esse combate às fake news precisa acontecer e nem sempre as plataformas conseguem fazer isso
na velocidade necessária. Mas o canal do YouTube da Câmara foi pego ali nesse filtro do Google, que é o dono do YouTube, e levou essa suspensão, algo que nos envergonha, né, meus convidados? Porque a gente espera dos nossos legisladores, dos nossos parlamentares, ao menos o compromisso com a verdade quando ocupam a tribuna. Mas muita gente tem usado esse espaço que tem ali as suas garantias de expressão para divulgar notícias, nem são notícias, né? Informações inverídicas, mentirosas, que agradam somente as suas próprias classes. Como é que você leu essa notícia, hein, Aline? Eu fico na dúvida, o que envergonha mais? Se o fato do YouTube da Câmara estar bloqueado por disseminação de notícias falsas, ou a gente ter dentro da Câmara Municipal, eleito pelo povo, gente que não apoia a ciência e que utiliza o espaço para disseminar notícias que vão matar pessoas. Eu não sei o que é pior nessa história toda, na verdade. Eu realmente fiquei bastante envergonhada. Professor Marcos, a gente viu ali essas mentiras a respeito da vacina, de passaporte sanitário, coisas que muitas vezes nem são de total atribuição de um legislador municipal, mas que acabam assumindo um protagonismo, né? Viram aí cortinas de fumaça, a gente pode ver todos esses debates como cortinas de fumaça tomando conta dos nossos espaços de poder? Olha, Matheus, nesse caso em específico, eu não enxergaria como uma cortina de fumaça, porque o objetivo não é tergiversar a pauta, não é tirar o foco de algo muito incômodo para certas pessoas, mas é basicamente um reforço da autoridade, da legitimidade do ente público junto da sua base. Então, se a pessoa construir um discurso, uma base, de qualquer ritmo, de qualquer nível, de qualquer linha, ela vai estar sempre tentando trabalhar aquilo. Então, ao parlamentar olhar para sua base e perceber que lá reúne uma galera que é anti-vacina, que é negacionista, ela tentando se manter no poder, ela vai continuar insistindo naquilo, porque é o que dá a ela legitimidade perante o grupo. É isso que o Bolsonaro faz. Ele sempre está falando para a própria bolha, porque ele tem que cristalizar e condensar aquilo. E aí, o que me traz de interesse nessa pauta, Matheus, é a necessidade clara de algum nível de regulação para a internet, que é uma discussão que tem que ser tomada de maneira mais séria. O que aconteceu estamos falando de uma plataforma onde a empresa tem políticas e ela regulamenta o uso dos seus canais. Ok, é isso que tem que ser feito. Porque se você põe em terra de ninguém, como até a Aline citou no começo da nossa conversa hoje, você dá espaço para esse tipo de situação, onde alguém com relevância social, porque tem lá a sua base de seguidores, tem o seu grupo, pode disseminar mentiras, pode disseminar factóides que vão implicar na morte de pessoas. Então, quando a gente tem essa pauta surgindo, e vai ser uma pauta agora também nas eleições de 2022, de criar meios de regulação da internet, a gente não está falando de censura. Nós estamos falando, sim, de criar limites, né? Limites para que as pessoas não coloquem em risco a vida das outras. Você tem a sua liberdade de expressão, mas você tem que ter a responsabilidade com a sua opinião. E se o que a sua opinião diz é algo que confronta o óbvio, confronta a ciência, é algo que põe em risco a vida das pessoas, você não tem o direito de fazer isso. Porque não é mais a sua opinião, mas é o risco que causa. É o efeito que a sua opinião pode gerar na sociedade. Portanto, eu acho que esse debate ele é interessante. O que aconteceu na Câmara Municipal de Goiânia com o canal no YouTube dá para a gente uma prova clara da necessidade de haver regulação na internet, para a gente não ficar mais refém desse tipo de situação, onde qualquer pessoa, baseada no baseado, né, em voz de sua cabeça, ou simplesmente na necessidade de criar uma pirotecnia para agradar os seus fiéis, sai jogando coisas ao vento que pode sim impactar na vida do cidadão comum, que não tem filtro para lidar algumas vezes com alguma informação. A pessoa vê o canal, é oficial, é da Câmara, ou é da presidência, ela já começa a acreditar. Ah, é um parlamentar, bom, a pessoa tem mandato, ela começa a acreditar. E, infelizmente, a gente sabe que não é bem assim, né? Que os canais são utilizados da maneira que querem e as pessoas usam da maneira que melhor lhes agrada também. Então, infelizmente, a gente tem que botar mais filtros para evitar o risco da sociedade. E aí você trouxe esse ponto que... Pode completar, Aline. Nessa questão da moderação, da importância, da necessidade de moderação, eu quero trazer uma teoria bastante interessante de um filósofo australiano,
australiano, não, austríaco, desculpa, Karl Popper, que é o paradoxo da tolerância, que a gente precisa tolerar tudo menos o intolerante. Então, se a gente entende que a gente precisa criar um espaço de tolerância até para a opinião do outro, desde que a opinião do outro não seja intolerante e não seja negacionista, pelo amor de Deus, a gente está em 2022, a gente começa a entender um pouquinho as fronteiras que isso se encontra, porque a gente está vivendo uma pós-verdade, a gente está vivendo uma eterna quinta série, onde todo mundo fala o que quer, todo mundo joga o que quer, se colar, colou, e é sobre isso, cara, não. Existem fatos, existem checagem de fatos, existem verdades que precisam ser colocadas, existe ciência, e isso precisa prevalecer. Tem coisa que é opinião, é tipo, eu gosto de cerveja, eu gosto de suco de fruta. E tem coisa que é fato, é ciência, é notícia, e isso não pode ser confundido. Aí vocês dois trouxeram uma necessidade, que é essa moderação, que é essa regulação. Mas aqui no Brasil é só a gente falar em regulação da mídia, e aí hoje por mídia entenda-se muito mais que TV, rádio e jornal, e muita gente pula 2 metros de altura. Até porque esse processo nunca foi debatido de forma muito clara, né? Um debate e as pessoas ouvem o termo e já se afastam. Acho que o Brasil ainda não conseguiu debater essa questão. E a nível global, a gente tem realmente uma série de dificuldades, porque em países, em autocracias, em países que têm pouco apreço pelo processo democrático, o que a gente vê são ferramentas de censura e não de parametrização de um debate social, cidadão e tudo mais. Até porque há de se convir, né, o cidadão preocupado com o Estado democrático de direito tem que estar preocupado também com a liberdade. E aí a gente fala dos limites dessa liberdade, né, do que efetivamente é liberdade de expressão e do que se torna liberdade de ação. À medida em que você tem um Daniel Silveira que faz ameaças claras a ministro do STF, né, ameaças gravíssimas, palavras que eu não ouso repetir num programa transmitido por uma concessão pública, porque a gente não pode bater tambor para maluco dançar. Né? Você infringe esse limite dessa liberdade de expressão e acaba incorrendo em um crime. Quais ferramentas vocês acreditam que são necessárias para a gente conseguir até mesmo traduzir esse discurso para as pessoas comuns e mostrar a elas a importância da gente ter essas regras, né, de convivência no universo digital? Porque um outro fator limitante é o fato de serem empresas privadas. Né? A gente viu aí o Telegram, por exemplo, que simplesmente não obedeceu aos pedidos da justiça e tchau, obrigado. Né? A gente teve até uma suspensão da plataforma por algum tempo aqui no Brasil. Trazer esse debate ainda é muito difícil na nossa sociedade porque falta as pessoas entenderem essa complexidade? Eu acho que você falou tudo, Matheus. A chave está no entendimento. É educação, desculpa, Marcos, eu te interrompi. Não, É educação, é o debate, é o trazer a opinião divergente, só que baseada na verdade, baseada no fato, baseado no respeito, sem esse recorte criminoso que as pessoas fazem da fala dos outros, sem essa questão de tentar manipular o que foi dito, sem essa questão de tentar manipular a verdade para que ela fique mais interessante para um ou para outro, esse eterno golpe que quem tem o poder dá em cima de quem faz ele ter o poder, que é a classe trabalhadora, precisa ser levado com seriedade, e isso é o poder do político, é a função do político, levar esse debate para a sociedade, ouvir efetivamente essa sociedade e buscar de uma forma coletiva, afinal de contas, teoricamente a gente ainda está numa democracia, encontrar de forma coletiva essa regulação, porque é para isso que a política serve, para regular os espaços da sociedade, porque senão vira, é o que eu disse anteriormente, vira terra de ninguém. Professor. Então, eu acho que a gente tem que lembrar, Matheus, que aqui no Brasil a gente veio de um período de ditadura, onde a censura era a regra, né? Onde as pessoas saíram do período da ditadura com esse medo, né? Porque nós fomos calados por muito tempo enquanto sociedade. Então, a primeira coisa é dissociar o que é a censura, né? Que é essa proibição prévia
essa negação da liberdade, dos direitos, não só de expressão, mas de todos os tipos de direitos, e o que é uma regulação. Regular, para que as pessoas possam entender mais claramente, é criar o quê? Os parâmetros, as regras que permitem que a gente possa conviver e utilizar os mecanismos, as ferramentas, de maneira positiva, para evitar que qualquer um possa usar alguma ferramenta para prejudicar o outro. Então, quando a gente fala do Daniel Silveira, a gente não fala da liberdade de expressão do parlamentar de falar se concorda ou discorda de alguma ação do Supremo, se acha que está correto ou não está correto um julgamento que algum juiz fez. Nós estamos falando de um parlamentar que ameaça a integridade física de um idoso, porque ele falou que era para bater, ele queria bater no Edson Fachin, que é um juiz idoso. Então, você que está nos assistindo, pensa se alguém discorda de você, sei lá, se tem um comércio e o cara discorda do seu preço. Você é professora e o cara discorda da sua aula. E ele fala que queria pegar você, ou queria pegar o seu pai, a sua mãe e bater. Que vai estimular as pessoas a invadirem a sua casa para agredir a sua família. É disso que nós estamos falando. A gente está falando de pessoas que usam as redes sociais, usam a internet, não para discutir ideia, para debater se gosta ou se não gosta, como a Aline falou, de cerveja, de vinho ou do que seja, mas para estimular a agressão a outra pessoa, para estimular o racismo, para estimular a xenofobia, para estimular a homofobia, para falar que tem que bater nas pessoas com quem você não concorda. Então isso não é liberdade de expressão, é você ameaçar o próximo. Então, para a pessoa entender, é muito simples. Imagina se fosse você, na sua casa, alguém discordasse de você e todo mundo em algum momento, né, sentiu isso. Vem alguém e falou assim, não concordo com você, você está errado, cala a sua boca, porque é assim que a população conversa, né? E fala assim, não, eu não concordo com você, eu vou chamar minha turma, vou invadir a sua casa, vamos bater em você, no seu pai, na sua mãe, quem a gente quiser. Porque a gente pode, porque a gente é mais forte, porque a nossa verdade é a melhor. Então é disso que a gente está conversando. Regulamentar, gente, é não permitir que as pessoas usem desses mecanismos tão poderosos para colocar em risco qualquer pessoa. Porque essa qualquer pessoa pode ser você, pode ser eu. Eu não quero correr o risco de, por uma opinião minha, alguém invadir a minha casa e me agredir na frente do meu filho de 3 anos. E eu digo a vocês, teve um tempo em 2018 que a mãe do meu filho, minha ex-esposa, tinha medo quando eu ia pra rádio comentar alguma coisa e voltasse a pé pra casa, porque ela falava, esse pessoal é maluco, vai te bater na rua. É disso que a gente está falando. Isso é perder a liberdade, Matheus. Isso é perder o nosso direito de contraditar. Não é o cara falar que vai bater no idoso que tá certo, não. Essa é a opinião dele. Então, se é a opinião dele, ele tem que olhar para a legislação, que nós já temos, que é um código aceito pela sociedade, chamado Constituição Federal, e lá está escrito, isso é crime. E se é crime, quem comete crime tem que fazer o quê? Pagar pelo crime. Essa não é a lógica do bandido bom e bandido morto? O bandido não é o quê? É quem não cumpre a lei. Se ele não cumpriu a lei, ele se tornou um bandido. Ah, mas foi pela opinião dele. E se a opinião dele estimular alguém a matar um juiz, a matar uma pessoa na rua? Quem vai pagar por isso? Então a gente tem que ter responsabilidade. A publicidade é a minha área, né? Eu sou da publicidade, nós temos o CONAR, que é um Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Os publicitários se reuniram e definiram regras para a publicidade. Por quê? Porque senão o governo ia ter que fazer isso, para evitar propaganda enganosa, para evitar que iludam as crianças. Então a gente se organizou enquanto publicitários, criamos regras. Se alguém foge da regra, há uma denúncia, o CONAR se reúne e fala, tira do ar. Cancela essa propaganda, pede desculpa. O que a gente está falando para debater, Matheus, é isso. É só o povo entender isso. E tem uma questão de usar como combustível para movimentar essa máquina, né, o ódio. O combustível para que essas coisas continuem funcionando, para que essas engrenagens girem, é o ódio. E aí quando você usa o ódio como combustível, os problemas reais da nossa gente, os problemas reais do cotidiano, aquilo que de fato aflige a vida das pessoas, a vida dos brasileiros, deixa de ser atendido, né? Porque a gente está estimulando ali a briguinha no recreio, mas a gente está esquecendo da lição de casa, que não está sendo feita, e consequentemente ficamos um país, ficamos uma nação sem uma agenda clara de futuro e diante de problemas graves, né? A gente vê aí agora nesse contexto internacional o óleo de soja nas alturas, o país que é um dos maiores produtores de soja do mundo, talvez o maior, não vou cravar isso porque carece de uma apuração, mas com certeza é um dos maiores,
tendo um óleo de soja nas alturas, tirando óleo de soja da cozinha dos brasileiros, impactando mais a cesta básica do que o feijão aqui na nossa capital. Falta à política e aos políticos uma maior sensibilidade para direcionar esse trabalho para os problemas reais da nossa população? Pergunta que eu faço a vocês, mas peço que respondam depois de mais um rápido intervalo. Reforço o convite a você que nos acompanha para continuar ligadinho aqui no nosso programa deste sabadão, dia 30 de abril. Você que nos ouve pelos 94.9 da Interativa e também em transmissão simultânea pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, youtube.com/MatheusRibeiroTV. Peço que se inscreva aí para receber as nossas atualizações, também pela página do Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia e pela InTV em qualquer dispositivo móvel. A gente volta dentro de alguns minutinhos, eu faço questão da sua companhia. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Hoje a gente debate todas essas movimentações do universo das redes sociais. Tivemos o Twitter sendo vendido para o bilionário Elon Musk. Tivemos a Meta, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, se reunindo com o presidente Jair Bolsonaro. Ele que ficou irritado aí devido à prorrogação do lançamento de uma nova ferramenta do WhatsApp, a ferramenta de comunidades. São grupos para milhares de pessoas. A Meta anunciou que só vai lançar essa ferramenta depois do processo eleitoral, para que não haja aí nenhum tipo de complicação vinda do uso dessa ferramenta. Tivemos movimentações aqui localmente também. Canal da Câmara de Goiânia no YouTube sendo suspenso por disseminação de informações falsas. E aí a gente dá continuidade à nossa conversa hoje com o professor e cientista político Marcos Marinho e também com a jornalista Aline Willick, ela que tem aí grande experiência também em trabalho com redes sociais. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior, queria passar a bola então para que vocês tragam as respostas para os nossos ouvintes. Aline? Bom, eu não tenho a menor dúvida de que quando não se está fazendo o que precisa fazer, é muito mais fácil jogar um fogo de artifício aí, uma cortina de fumaça, alguma notícia, alguma realização quinta série de briguinha de parquinho para fazer a pessoal, tipo, look over there, para as pessoas olharem para uma briga, ou para uma discussão, ou para um tweet, ou para um que é golden shower, ao invés de prestar atenção no que realmente está acontecendo. Quando a gente não está queimando o carro na rua e fazendo bagunça e protestando, depois de 600 mil pessoas terem morrido e de muito pouco ter sido feito para que isso seja evitado, ou quase nada, a gente percebe que tem alguma coisa errada acontecendo, tipo, algo de errado não está certo. Porque tá aí, as pessoas estão brigando por osso, as pessoas estão passando fome, a insegurança alimentar no Brasil, ela voltou com 2 pés no peito, as pessoas estão desempregadas, está tudo subindo, o transporte está alto, o combustível está alto, a saúde está ruim, e as pessoas estão brigando sobre menina veste rosa, menino veste azul ainda. Então, essa questão de a gente viver a pós-verdade, o concreto, que é importante, não está sendo discutido, é muito sério. Na minha opinião, realmente isso acontece todo dia. E aí a gente precisa descortinar isso, né, professor? Então, Matheus, eu vou pegar o seu exemplo, que eu achei ele muito bom, a alusão sobre a discussão sobre a briga no recreio, e as pessoas não se preocupam se tem telhado na escola, se tem cadeira na escola, se tem merenda na escola, porque é muito mais impactante, né? Você vê a briga, você vê aquela movimentação. E essa pirotecnia, ela é uma ferramenta, né? Ela é um ardil muito comum no meio político. E eu posso te falar que há 2 questões que a gente precisa ponderar. Há sim aquele grupo que vive da pirotecnia, porque não tem capacidade, condição de prover à sociedade
sobre aquilo que se propôs, que é fazer política pública, debater maneiras sérias de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Há esse grupo que só vive no caos, porque é o caos que alimenta a sua base, é o caos que alimenta o ódio que você falou no começo, né? Essa raiva que movimenta as pessoas, que engaja a militância. Então há esse grupo sim, que só consegue viver na balbúrdia, porque fazendo balbúrdia ele vai levando o tempo, vai ganhando mandato, e não tem competência para fazer política. Agora, é importante pensarmos também que existe sim um outro lado da história que aí cabe à sociedade. Como a gente vive o tempo todo com alguma demanda muito séria, porque a gente não tem, nunca teve na história de nenhuma nação, algum governo capaz de sanar todas as demandas da sociedade ao mesmo tempo, então ele está sempre resolvendo uma coisa e deixando um buraco. E as pessoas que elegem, né, os legisladores, os executivos, estão sempre no imediatismo, porque querem ter sanado a sua dor. Só que o processo político ele é lento, ele é moroso, ele demanda debate, ele demanda discussão, ele demanda realocação de verbas. E aqui eu estou falando do fazer político sério, correto, que é o que muita gente faz. Os políticos, minha gente, que está nos acompanhando, não são todos iguais. Tem essa galera da balbúrdia, da quinta série, que só quer fazer farra e pingue-foguete, brigaria, porque dá voto, dá eleição, beleza. Mas tem gente séria fazendo política. Só que fazer política leva tempo. E a dor do cidadão é todo dia. Então até essas pessoas que tentam fazer a política séria, em alguns momentos elas precisam tirar um pouco o foco daquela ali, porque senão a população destrói com tudo, porque a demanda é muito grave. Então a gente precisa entender que fazer política demanda tempo, demanda seriedade. Se tirarmos essa ala histriônica que não agrega, que só atrapalha o processo político, a gente vai agilizar esse processo. E aí, fatalmente, as coisas vão ser desenroladas e resolvidas mais rápido. O voto foi feito para isso, para a gente depurar o processo parlamentar, o processo político. Então, você que vai votar agora esse ano, pensa assim, para melhorar a nossa vida, a gente tem que, de fato, ter pessoas em todos os níveis, né? No executivo, no legislativo, falando a mesma língua e focadas na mesma questão, que é o quê? Resolver o problema do povo. Resolver e fazer política pública para o povo. Se esses caras estivessem trabalhando de fato, eles não teriam tempo para ficar fazendo briguinha de quinta série no recreio. Não teriam tempo para isso. Então, nos cabe a nós, cidadãos, questionar, botando groselha, falando mentira, brigando. Que hora que você faz política? Que hora que você põe um projeto lá interessante para a gente? O que você está fazendo para melhorar a nossa vida? Então, assim, cabe ao cidadão começar a cobrar isso. Se o seu parlamentar, quem você votou, passa o dia inteirinho só brigando com todo mundo, que hora que ele está preocupado em te atender na sua dor? Qual é a agenda, né? Qual é a agenda desse cara? Pois Diga lá, gente. Eu vou ser repetitiva, Matheus, e vou reforçar uma fala do Marcos. Lembre-se de quem você votou no legislativo, na eleição passada, e nessa eleição, e na próxima. Ele é tão importante quanto quem está no executivo. Lembre-se de quem você votou e acompanhe quem você votou. Aprenda a entender o jogo político. Eu estou votando em fulano para o executivo. Quem eu preciso colocar dentro do legislativo para que torne o exercício de quem eu estou votando no executivo viável? A gente precisa entender os porquês de vereador, de deputado estadual, federal e senador e votar consciente em relação a isso. Porque a gente pensa muito no prefeito, no governador e no presidente e esquece e vota em qualquer um. Pega um papelzinho que está no chão, entrando numa câmara de votação e vota. Não é assim que funciona. Se a gente não monta boas câmaras, e eu lembro que eu quase chorei quando eu vi o resultado da última eleição para Goiânia, da Câmara Municipal, eu literalmente quase chorei, porque a gente tinha uma mulher eleita, e essa mulher eleita era de um partido de centro. Não existia mulheres de esquerda dentro da eleição. Existiam pouquíssimas mulheres e não existiam mulheres de esquerda. Esse não equilíbrio é muito prejudicial. E se a gente for pegar a quantidade de mulheres que a gente tem em Goiânia, por que as mulheres não estão elegendo mulheres? Tem essa grande questão. Entendeu? Questões assim, a gente precisa prestar muita atenção nisso. E de fato não estamos exercendo muitas vezes a representatividade que é necessária, né? Quem e o que nos representa? Para arrematar a nossa discussão de hoje, agradecer a participação de vocês dois, queria trazer essa reflexão sobre a nossa sociedade, né? Muitas vezes a gente não observa esse nosso contrato
com os nossos irmãos, com os outros cidadãos, deixa de ser cumprido. É o nosso contrato social, é a gente se entender como parte dessa coxa de retalhos chamada sociedade e também entender as nossas responsabilidades, o nosso papel. O voto é uma dessas oportunidades de exercer a cidadania. Não é a única, mas é fundamental. Por isso, dia 4 encerra o prazo para você regularizar ou tirar o título de eleitor. Você faz tudo online no site do TSE, tse.jus.br. É o primeiro passo para o exercício da sua cidadania, mas não é o único. A gente precisa disseminar nesse ano a necessidade que o Brasil e Goiás têm de olharmos para a área comum do nosso condomínio, gente. Vamos parar de olhar para o apartamento do vizinho, para o que ele faz dentro de casa e olhar para a nossa área comum. Essa área comum está bagunçada, está precisando de reforma, a casa está precisando ficar bonita, o condomínio está precisando de síndico de verdade, de pessoas capazes de olhar para os problemas reais das pessoas, da sociedade, daquilo que faz a gente sofrer todos os dias, como essa carestia dos alimentos, dos combustíveis, e não de temas relacionados à liberdade individual de cada um, às preferências de cada um, às crenças de cada um. Isso entra no contexto da nossa discussão nas redes sociais para que a gente consiga promover mensagens positivas e que, de fato, avancem aí na sociedade e não somente esse ódio que muitas vezes contamina todo o debate. Aline, obrigado pela participação. Ótimo fim de semana para você. Obrigada, Matheus. Foi um prazer. Professor Marcos Marinho, sempre uma honra recebê-lo. Ótimo fim de semana. Obrigado, Matheus. Obrigado, Aline, pelo debate. Obrigado pela audiência. Estou sempre à disposição de vocês. Sucesso e bom fim de semana. Vamos juntos. Ótimo fim de semana para você que nos honrou com a sua companhia e com a sua audiência aqui nos 94.9 da Interativa. Na semana que vem, o nosso programa estará com toda certeza de volta novamente aqui pela IN e também pelas nossas redes sociais. Um forte abraço, ótimo fim de semana e tchau, obrigado. Se liga, Interativa com